Então, gente, na videoaula de hoje eu vou estar ensinando a fazer essa presilha de cabelo da Branca de Neve. Enfim, os materiais para essa videoaula eu vou deixar na descrição do vídeo. E eu peço que qualquer dúvida que fique, vocês comentem e eu vou estar respondendo o mais rápido possível a qualquer dúvida. Enfim, antes eu peço que vocês deixem um like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com os amigos. Realmente ajuda muito, então curta, compartilhe, se inscreva no canal. E se vocês gostarem desse tipo de videoaula, eu peço que vocês deixem nos comentários se vocês querem que eu traga mais vídeos assim de presilha e faça uma série de presilhas de princesas e tudo isso. Comentem que eu trago nas próximas videoaulas outros modelos. Eu tenho uns aqui para mostrar de exemplo. Tem esse aqui da Rapunzel, que eu já fiz, e esse aqui da Cinderela. Deixa eu tirar aqui da frente esse, só para dar para ver certinho. Esse e esse. Então, eu posso trazer esses aqui e outros modelos também. Então, qualquer coisa, vocês curtam muito esse vídeo para saber que vocês gostaram desse tipo de videoaula. E peça outros modelos nos comentários que eu vou estar vendo. Então, é isso. Mais uma vez, curta, se inscreva, compartilhe. E é só ficar aqui e acompanhar a videoaula. Bom, gente, antes de iniciar a videoaula, eu só vou dar umas explicações iniciais. Bom, para fazer a receita, vocês vão ter que utilizar uma presilha de 4 centímetros a 4 centímetros e meio. Essa aqui que eu tô usando tem 4 centímetros e meio. E para essa receita aqui, ela é aqui a ideal, porque esse daqui, ele vai ficar com cerca de 5, ele vai ficar com 5 centímetros e a presilha tem 4,5. Então, ele encaixa bem certinho aqui. Fica só com uma folga, uma sobrinha. Então, futuramente, como eu pretendo trazer outras videoaulas de presilha como essa, ela vai ser a base para outras. Ou seja, a base é essa daqui, a base da cabeça, da princesa e da presilha. Ela vai ser sempre a mesma. A única coisa que vai diferenciar, tá aqui, vou mostrar essas já prontas, é o penteado e a cor de cabelo. E a cor da presilha em si, porque a receita dessas duas é igual, não muda nada. A única coisa que dá pra ver nessas daqui de diferença é que essa aqui tá um pouco maior, porque eu usei uma linha diferente. Mas a receita é igual, e essas aqui funcionaram muito bem. Não tá com uma diferença tão grande de uma pra outra. Então, é isso. Se esse vídeo tiver uma resposta boa, as pessoas gostarem, eu vou trazer outras videoaulas nesse estilo. Então, se vocês gostaram, curtam bastante e enviem esse vídeo para os seus amigos. E se eu ver que tá tendo uma repercussão boa, eu trago outras videoaulas dessas presilhas de princesa. Então, é isso. Só para mostrar que eu comprei esse conjunto de presilha aqui, que são 10 presilhas no total, e custou R$3,99 na época que eu comprei. Então, é um preço bom pela quantidade que vem e dá para fazer várias presilhas. É uma coisa assim que é bem simples e rápido de fazer, não gasta tanto material e dá para tirar um lucro legal em cima dessa peça. Então, agora a gente já vai para a videoaula. Para iniciar ela, a gente vai precisar de uma linha azul. Eu vou estar utilizando a Charme da Círculo e agulha de 2 milímetros. Para iniciar aqui o trabalho, a gente vai começar aqui fazendo 12 correntinhas. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E feito aqui as 12 correntinhas, a gente vai fazer só mais uma aqui, para dar altura. E vai aqui,
pula essa e vai na próxima. Aqui. Assim. E vai fazendo pontos baixos até chegar no final aqui dessa carreira. Eu vou terminar de caminhar essas correntinhas com pontos baixos e já volto para mostrar o resultado. Bom, terminado aqui os meus 12 pontos, eu vou vir aqui, onde eu coloquei meu último ponto, e botar mais 2 pontos aqui, nesse mesmo lugar onde eu fiz meu último ponto, para ficar com 3 no total. Pronto. Feito 3 pontos aqui nesse último ponto, a gente já vai dar a volta para ir caminhando com pontos baixos nesse outro lado. A gente vai pegar aqui e fazer pontos baixos desse outro lado até chegar aqui no finalzinho desse trabalho. E já vai arrematando essa pontinha aqui de fio enquanto a gente vai fazendo. Eu vou aqui caminhar aqui até chegar no final. Quando estiver próximo do final, eu volto para mostrar onde a gente vai fazer nosso último aumento dessa carreira. Pronto, eu deixei esse último ponto por fazer para mostrar. Como essas duas correntinhas que a gente fez no início, elas já contaram como um ponto baixo. Então, aqui no final, a gente vai colocar só 2, porque já tem um ponto baixo aqui feito. Aqui, mais um e aqui outro. Pronto. E feito. E essa carreira ficou assim. Bom, agora partindo para nossa próxima carreira, a gente vai colocar nesses 3 pontinhos aqui do topo que a gente fez de aumento nos cantos, a gente vai colocar aumentos neles. Eu já tô aqui no primeiro, eu já botei o primeiro ponto e aqui eu vou no mesmo ponto de base, vou colocar mais um ponto para fazer um aumento. Agora, eu vou caminhando com pontos baixos até chegar ao primeiro ponto desses 3 pontos que a gente fez aqui. Vou caminhando assim, com pontos baixos, até chegar lá naquela parte ali para fazer os nossos aumentos. Eu vou aqui terminar os meus e já volto para mostrar. Pronto, gente, já cheguei naqueles 3 pontinhos que ficaram aqui no topo. Aí, para fazer eles, eu vou colocar 2 pontos em cada ponto desse de base, em cada um desses 3 pontos. Aí, aqui que tinha 3, vai ficar 6, com os aumentos. Eu vou aqui em um e boto 2 pontos, para fazer o aumento. No próximo aqui, mais 2. 1, 2, e outro aumento aqui. 1 e 2. Pronto, feito aqui os aumentos, eu vou começar a caminhar de novo com pontos baixos até chegar ao final. No final aqui, como a gente já fez o primeiro aumento aqui do início, a gente vai pegar e fazer até aqui. Quando vai faltando 2 pontos para terminar, eu vou voltar para mostrar que vai ser os 2 últimos pontos que a gente vai fazer o aumento, para completar com esses 2 primeiros que a gente fez aqui. Eu vou caminhar agora até aqui. Quando tiver faltando 2 pontos, eu volto para mostrar. Feito aqui, ficou faltando só 2 pontos por fazer, como eu havia falado. E em cada ponto desse aqui, a gente vai botar um aumento, ou seja, 2 pontinhos nesse ponto de base. 2 aqui, 2 e 2 aqui. 1 e 2. E ficou assim. Agora, a gente vai cortar e arrematar esse fio, porque a gente vai fazer o acabamento dessa peça na cor amarela. Eu vou aqui cortar o meu e vou fazer o arremate desse fio com a agulha de tapeçaria. Pronto. Pronto, já tirei meu marcador daqui e coloquei o fio na agulha de tapeçaria.
Para fazer o acabamento, a gente vai pegar, pular esse ponto aqui onde estava o marcador e vai aqui no próximo. E passa a agulha assim, dessa forma. E vai aqui, nesse último pontinho que a gente fez da carreira, e entra dentro dessa correntinha, bem aqui, ó, no meio. Entra e sai aqui por trás, assim. E vai ficar assim, como se fosse uma correntinha normal, e o arremate fica imperceptível. Aí, quando terminar, vocês vão pegar, fazer um nozinho e já pode cortar essa linha. E ficou assim. Agora, a gente vai partir para a nossa próxima parte. Gente, caso a presilha de vocês seja maior ou menor que essa que foi que eu disse que utilizar, é só vocês fazerem isso aqui, ó. Nesse início, a gente não começou com 12 correntes. Se vocês quiserem deixar menor, é só diminuir a quantidade de correntes ou aumentar. Que ela vai ficar maior ou menor, dependendo do tamanho que vocês quiserem. A minha eu fiz 12 porque vai dar certo para esse tamanho que eu estou utilizando de presilha. Mas, caso vocês não estejam utilizando o mesmo tamanho que eu, é só fazer essa alteração. Aumentar as correntes iniciais ou diminuir. Então, gente, para fazer a próxima parte do trabalho, a gente vai utilizar ainda a agulha de 2 milímetros e a gente vai fazer o acabamento. Eu vou fazer o acabamento de uma forma diferente, mas caso vocês não queiram fazer esse, vocês podem fazer um acabamento de ponto baixo por toda a volta. Eu vou utilizar a linha amarela e para iniciar aqui, eu vou começar aqui, pegando aqui. Esse ponto que eu tô fazendo é o ponto caranguejo. Eu vou tentar explicar o máximo pausadamente possível para quem nunca fez esse ponto ou não conhece. Eu vou aqui no meio, aqui, pode ser em qualquer lugar. E esse ponto tem esse nome caranguejo porque ao invés de a gente pegar assim, em sentido horário, a gente vai trabalhar assim, em sentido anti-horário, caminhando para trás. Então, eu vou pegar aqui, em algum ponto aqui, vou fazer uma corrente. Aí, feito essa corrente, essa primeira, a gente vai aqui no ponto de trás, assim, e puxa, dessa forma. Eu vou repetir mais uma vez, caso não tenha ficado claro. Fiz aqui a minha primeira corrente. Feita essa primeira corrente aqui, só um minuto, feita essa primeira corrente, eu vou aqui no ponto de trás, nesse próximo pontinho de trás, vou aqui nele e puxo. Essas duas laçadas que ficaram na agulha, eu vou pegar e puxar aqui o fio para dentro delas. E ficou essa laçadinha. Então, eu vou aqui no próximo ponto de trás, puxo, tô com duas laçadas na agulha, puxo a linha para essas duas laçadas. Vou aqui na próxima de trás e faço a mesma coisa. Puxo aqui a linha para as duas laçadas. E esse ponto, como eu avisei, ele é ponto caranguejo por essa forma. A gente vai crescendo assim, de forma anti-horária, ao invés de seguir essa sequência assim. Eu vou explicar mais uma vez, algumas vezes, e depois vou avançar o vídeo e voltar para o final para mostrar como vou fazer o arremate. Tá aqui, mais uma vez, a linha na agulha, uma laçada na agulha. Eu vou aqui, no próximo ponto de base, e puxo com duas laçadas aqui na agulha e fecho. Aqui essa laçada, eu vou aqui no próximo pontinho de base, pego e com duas laçadas na agulha, eu puxo. E mais uma vez, vou aqui no próximo ponto de base, eu puxo aqui a linha, fico com duas laçadas e puxo a linha para essas duas. E vai ficando assim o acabamento. Eu vou aqui terminar de fazer o meu e volto para mostrar como vou fazer o arremate dessa carreira. Sim, gente, mais uma coisa antes de concluir. Tentem não deixar o ponto muito apertado, senão o trabalho de vocês vão franzir. É bom que ele fique um pouco mais assim, folgado. Eu tô deixando assim, bem folgado, mas não exageradamente, e puxando assim.
porque ele fica mais, o ponto fica mais deitado, ele não fica franzindo a peça e deixando ela encolhida. Então, cuidado para não fazer o ponto muito apertado. Fiz aqui o meu último pontinho e vou pegar e cortar aqui a linha. Eu vou deixar um fio curto só para fazer o arremate, que eu vou arrematar com uma carreira anterior, com agulha de tapeçaria. Feito aqui, eu vou puxar a linha, assim, dessa forma, e colocar ela na agulha de tapeçaria para fazer o arremate. Pronto, coloquei aqui minha linha na minha agulha de tapeçaria. E para fazer o arremate, eu vou aqui atrás do ponto, dessa forma, e vou pegar aqui por trás desse primeiro ponto que a gente fez e puxar aqui a linha. Pronto. E aqui na parte de trás, eu vou pegar e fazer um nozinho para prender e depois vou caminhar aqui por dentro desses pontos para esconder o fio e cortar. Pronto. Pegar aqui e fazer um nó. Feito o nozinho, eu vou passando aqui por entre alguns pontos e vou cortar a linha. Peraí, só um minuto. E ficou assim. Pronto, eu peguei aqui minha presilha para mostrar. E ficou assim. Bem certinho, com o tamanho da presilha. Assim. E como eu disse, caso vocês queiram a presilha de vocês não seja do mesmo tamanho que o meu, seja maior ou menor, é só aumentar ou diminuir as primeiras correntes, aquelas correntes iniciais que a gente fez no trabalho. Então, foi isso. Bom, gente, agora a gente vai começar a fazer a cabeça da princesa. Eu vou utilizar essa agulha de 2 milímetros e o fio bege. Para iniciar aqui o trabalho, a gente vai fazer aqui 3 correntinhas. Sim. 1, 2 e 3. Feitas essas 3 correntes, eu vou fazer uma corrente para dar aqui a altura ao trabalho. E aqui dentro, eu vou colocar um ponto baixo. Lembrando, essa corrente que eu fiz para dar altura, vou na próxima e faço um ponto baixo. E eu vou seguindo, fazendo assim, pontos baixos aqui. 1, 2 agora e 3. E nesse terceiro aqui, nessa terceira correntinha, ou seja, na primeira que a gente fez, a gente vai colocar 3 pontos. Eu já botei um, vou colocar mais 2 pontos aqui dentro. 2 e 3. E nesse daqui da ponta ficou 3, nessa primeira correntinha, a gente colocou 3 pontos, que vai ficar o ponto de aumento para dar a curva no trabalho. E para dar aqui a volta, eu vou colocar um ponto aqui, nesse próximo ponto, para dar a volta no trabalho. Um pontinho aqui, de base. E nesse último ponto aqui, eu vou colocar 2 pontos. Que vai ser o nosso aumento. Eu botei só 2 pontos aqui, porque já tinha esse aqui que a gente fez, que foi o primeiro. E ele já fica valendo como um ponto daqui do aumento. E mais outro ponto, aqui nesse final. No final a gente colocou 2 pontos e tem esse aqui do início. Agora, na próxima carreira, a gente vai fazer aumentos nesses 3 pontinhos que a gente fez aqui. Tanto nesse daqui, quanto nessa ponta.
a gente vai aqui nesse primeiro ponto que a gente fez e vai colocar um aumento. Eu vou aqui, vou colocar 2 pontos nesse ponto aqui de base. Vou botar o marcador para não perder o ponto. Aí, nesse mesmo ponto que eu botei esse primeiro, eu vou colocar outro para fazer o aumento. E agora, eu vou colocar um ponto aqui, nesse próximo ponto de base. E aqui a gente já chegou nesses 3 pontinhos que fez para dar a volta aqui no trabalho. E aqui, em cada ponto desse, eu vou colocar 2 pontos para fazer um aumento. Eu vou botar um aumento em cada um desses 3 pontos. E a gente vai ficar com 6 pontos. Ou seja, vai ser 2 para cada um desses 3 pontos. Aqui, já fiz o meu primeiro aumento, vou colocar mais um aumento aqui nesse próximo. E outro aumento nesse terceiro ponto aqui. Pronto. Feito aqui o último aumento dessa parte, eu vou colocar um pontinho nesse próximo ponto de base. E ficou sobrando 2 pontos aqui, que foi aqueles pontos que a gente fez no final da carreira anterior. E a gente vai colocar um aumento em cada um desses pontos. Um aumento nesse e um aumento aqui no próximo. Assim. E nesse próximo ponto aqui, a gente vai fazer agora, iniciar com um pontinho. E nesse próximo ponto aqui, que já tem um aumento, a gente vai colocar um aumento. Aqui. E vai caminhar aqui com um ponto. Vai colocar outro ponto. E aqui, nesse aumento aqui que a gente fez, a gente vai colocar um aumento. E no próximo ponto de base, a gente vai colocar um ponto. E no seguinte, um aumento. E vai ficar assim. Nessa parte onde a gente fez os aumentos, a gente vai colocar um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. E aqui, outro ponto. E nesse último aumento aqui, dessa volta, outro aumento. E nesse próximo aqui, eu vou colocar outro ponto baixo, mais um ponto baixo. E aqui, nesses aumentos aqui, nesses 2 aumentos aqui que a gente fez da carreira anterior, a gente vai colocar um aumento nesse daqui. Um ponto baixo no próximo ponto. E no outro aumento, a gente vai colocar um aumento em cima dele, aqui. Pronto. Tá ficando assim o trabalho. Agora, a gente vai partir para nossa última carreira, que é a carreira também onde a gente vai fazer as orelhas da cabeça da princesa. Aqui eu já coloquei meu primeiro ponto e vou partir aqui para o próximo ponto, que a gente vai fazer um ponto aqui nesse próximo ponto de base. E no seguinte, a gente vai colocar um aumento aqui. E agora, a gente vai fazer mais 3 pontos baixos nesses próximos pontos. 1, 2 e 3. E aqui, nesse próximo, a gente vai colocar um aumento. 2 pontos nesse ponto aqui de base. E aqui, a gente vai colocar 2 pontos aqui nesses próximos pontos. 1 e aqui no próximo, mais um. E no próximo ponto, a gente vai colocar outro aumento. Agora, contar para ver se a gente já vai fazer a orelha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Quando chegar aqui, né, quando chegar no 13, aí vocês já vão fazer a orelha. Para fazer ela, a gente faz assim: 1, 2 e 3 correntes. Vai aqui, nesse ponto aqui,
que a gente fez, entra nele dessa forma, pegando essas duas correntinhas aqui do ponto e puxa assim e puxa a linha por essas duas laçadas para fazer a orelha. E fecha aqui com um ponto baixo nesse próximo ponto de base aqui. E depois faz outro ponto baixo nesse próximo ponto. E no ponto seguinte, a gente coloca outro aumento aqui nesse próximo ponto. E agora, a gente vai fazer 3 pontos para cada ponto de base desses próximos pontos aqui. 1, 2 e 3. E no próximo ponto, a gente vai colocar outro aumento. Vai colocar um aumento aqui nesse pontinho de base aqui. E agora, a gente vai colocar 2 pontos baixos aqui. 1 e 2. E agora, a gente vai fazer a outra orelhinha da cabeça aqui da princesa. Lembrando, 1, 2 e 3 correntes. Vai aqui no ponto baixo que a gente fez antes das correntes. Entra aqui, assim, pegando essas duas laçadas, a gente entra nesse centro da correntinha e pega essas duas laçadinhas aqui e faz assim. Com essas duas laçadas na agulha, a gente puxa aqui. A orelha eu tô fazendo como se fosse um ponto picô. E aqui nesse último ponto aqui, nesse próximo e último ponto, a gente vai colocar um aumento para encerrar aqui o trabalho. E pronto. Agora, a gente vai pegar e cortar e fazer o acabamento da peça para encerrar. Já coloquei aqui o fio na agulha de tapeçaria. A gente vai fazer aqui o arremate do fio. Eu tirei aqui o marcador daqui desse ponto. Então, a gente vai vir aqui no próximo e entrar aqui na frente dele, assim, para fazer o encerramento aqui dessa última carreira. E vai entrar aqui nesse centro do último ponto que a gente fez e sair aqui atrás para fechar essa carreira. E ficou assim, um encerramento. A gente vai fazer um nozinho e passar assim por trás do trabalho para encerrar. E como vocês podem ver, ficou essa pequena irregularidade. Por isso que eu coloquei as orelhas um pouco mais para baixo. Quando a gente for colar o cabelo da princesa, vai cobrir essa irregularidade, só vai mostrar essa parte, que é a parte que tá mais bonitinha. Então, essa parte aqui vai ficar escondida. Então, foi isso. Bom, gente, vamos iniciar o cabelo da Branca de Neve. Eu vou utilizar essa agulha de 2 milímetros e o fio preto. Para iniciar aqui, eu vou fazer 12 correntes. Vou fazer aqui a laçada inicial, só um minuto. Pronto. E vou fazer 12 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Feito aqui as minhas 12 correntes, eu vou iniciar aqui o trabalho assim. Eu pego aqui nesse pontinho e faço um ponto baixo. Pulando esse aqui, vou no próximo e faço um ponto baixo. Vou no seguinte e coloco mais um ponto baixo. Assim. E no próximo, eu vou colocar 2 pontos. 2 pontos baixos nessa próxima correntinha aqui que eu fiz. E agora, eu vou seguir caminhando aqui com pontos baixos até ficar faltando aqui 3 pontos. Então, eu vou caminhar aqui 1, 2, 3, 4 e 5 pontos. Fazer 5 pontos e quando chegar aqui nesse canto, eu volto para mostrar. Terminei aqui os meus 5 pontos baixos depois desse aumento aqui que eu fiz. Fiz 5 pontos baixos e ficou sobrando aqui 3 correntinhas.
Aí, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui para ficar com essa curva. No próximo ponto, eu vou colocar um aumento, 2 pontos baixos nesse próximo ponto aqui de base. 1 e 2. E aqui, nesses 2 últimos pontos, eu vou colocar um ponto em cada um, assim. 1 e 2. E agora, eu vou passar para essa parte de baixo para fazer a franjinha. E para fazer essa parte, eu vou fazer assim. Eu vou colocar aqui uma corrente, vou laçar aqui a agulha, vou contar 1, 2 e no 3, que é bem aqui onde a gente fez aquele aumento de 2 pontos baixos, eu vou colocar nesse local 4 meio pontos altos. Já coloquei aqui meu primeiro. E para quem não sabe fazer o meio ponto alto, que eu esqueci de mencionar aqui nesse início, é assim. Você dá uma laçada assim, fica com essas 2 laçadas na agulha, entra aqui dentro do local e puxa, assim. É como um ponto alto, só que você vai puxar as laçadas todas de uma vez. Aí, eu vou colocar mais 2 meio pontos aqui dentro, para completar aqui os 4. Pronto. E ficou assim. E aqui, eu vou contar aqui assim, 1, 2, e no terceiro ponto, eu vou colocar aqui um ponto baixíssimo nesse terceiro ponto. Pronto. Feito isso, eu vou dar outra laçada aqui na agulha e vou contar aqui 1, 2, e no terceiro, lembrando, esse terceiro é aquele lugar onde a gente fez o aumento de 2 pontos baixos nessa parte aqui de cima. Então, esses pontinhos aqui, esses meio ponto altos, fica exatamente nesse lugar. Aí, eu vou aqui e vou colocar mais 4 pontos, mais 4 meio pontos altos, que nem eu fiz aqui desse outro lado. 1, 2, 3 e 4. Pronto. Feito aqui os 4, para encerrar, nesse cantinho aqui dessa outra ponta, eu coloquei uma corrente. Nesse daqui, eu vou colocar um ponto baixo para encerrar essa carreira. Eu vou aqui, pulo 1 e 2, aqui, e vou fechar com um ponto baixo nesse cantinho. Vocês podem ver que pulando essa corrente aqui, essa próxima, vem uma, aqui fica como se fosse aquele primeiro pontinho aqui desse início da base que a gente fez. E aqui nesse canto, eu vou colocar o ponto baixo para encerrar aqui e uma corrente e vou cortar. E vou cortar aqui. Se vocês forem costurar, vocês podem deixar um fiozinho de cerca de 15 centímetros, que eu acho que já dá pra fazer a costura certinho. Mas eu vou fazer a colagem dele na peça. Então, eu não vou deixar um fio muito grande. E essa parte a gente vai fazer assim. Tá aqui a outra parte pronta. E a gente vai colar ou costurar aqui nessa parte de cima. Lembrando que a gente deixou a parte da cabeça para fazer o arremate. É tanto que ficou essa parte aqui mais baixa. E não tem problema ficar assim, porque vai ser exatamente no lugar onde vai ser colado o cabelo, ou costurado. Então, vai cobrir. Agora, a gente vai partir para a próxima parte, que vai ser essa parte de baixo do cabelo. Aqui. A gente vai fazer essa partezinha, que é a parte que vai ficar aqui, nesse canto, para fazer o cabelo. Agora, a gente vai fazer a parte de baixo do cabelo. A gente vai utilizar essa agulha de 2 milímetros e continuando com o fio preto. Para iniciar aqui, a gente vai fazer 4 correntes. Assim, 1, 2, 3 e 4.
a gente vai aqui, pula essa quarta e vai aqui nessa terceira e faz um ponto baixo. Vai na próxima e faz um ponto baixo. Na próxima, mais um ponto baixo. E aqui, nesse mesmo local onde a gente fez esse último ponto baixo, a gente vai colocar mais 2 pontos baixos nesse mesmo canto. Sim, para fazer o aumento. Aqui, feitos meus 2 pontos, ficamos no total com 3 pontos aqui nesse último ponto. Eu vou aqui no próximo e vou colocar um ponto baixo. E no último ponto, eu vou colocar 2 pontos, que vai ser o nosso aumento. Como eu já fiz aqui o primeiro ponto aqui no início, então no final eu já vou colocar 2, vai ficar no total 3, como aqui nessa outra ponta. Então, eu vou aqui, nesse último ponto, e vou colocar 2 pontinhos. E para encerrar aqui o trabalho, eu vou aqui nesse primeiro ponto que a gente fez e vou fechar com um ponto baixíssimo para encerrar. Pronto. E vou deixar um fio grande o suficiente para fazer a costura. Caso vocês forem colar como eu, é só deixar assim um fio bem curtinho que dá certo. Pronto. Terminado aqui, ficou assim. E vocês vão fazer outra peça desse mesmo jeito para ser as 2 pontas do cabelo. E vai ficar assim. Então, gente, agora a gente vai fazer o lacinho para colocar na cabeça da Branca de Neve. Para iniciar aqui o lacinho que a gente vai fazer o nó mágico, dessa forma, fazendo esse X assim no dedo. E vai pegar aqui e prender o fio com uma correntinha. Feito isso, a gente já pode soltar. Vai colocar aqui 2 correntes, assim. E aqui dentro, a gente coloca um meio ponto alto, dessa forma. Feito isso, a gente vai fazer 2 correntes e entrar aqui dentro e fechar com um ponto baixíssimo, assim. E a gente vai pegar e fazer mais 2 correntes, um meio ponto alto aqui dentro, assim. Mais 2 correntes, fecha aqui com um ponto baixíssimo, assim. E puxa o fio, fechando dessa forma. E o trabalho, ele ficou assim. Então, gente, eu deixei um fio bem comprido, de mais ou menos uns 20 centímetros, porque eu vou pegar e vou fazer assim, eu vou dar umas voltas assim no lacinho, e com essa pontinha que sobrou aqui, e com essa outra eu vou dar um nó para fazer um detalhe aqui no trabalho. Eu vou, assim, dar no total de umas 3 voltas, que eu acho que é o suficiente para o que eu quero fazer. E vou pegar aqui para a parte de trás do lacinho e vou fazer um nó para fechar. Aqui. Pronto. E mais um nozinho para encerrar. E o motivo de eu ter deixado assim um fio grande não foi só para fazer isso. Eu deixei um fiozinho grande porque eu vou fazer o bordado no cabelo de uma tiarinha. Então, eu preciso de um fio um pouco mais comprido para fazer isso e para fazer essa tiarinha. Então, foi isso. Bom, gente, agora eu vou mostrar mais ou menos onde eu fiz a colagem das peças e vou bordar um olho e mostrar como é que ele vai ficar.
Aqui, para iniciar essa parte aqui da franja, eu coloquei e deixei aqui, ela bem em cima dessa primeira, estava nesse centro, foi aquelas primeiras 3 correntes que a gente fez inicial do trabalho, e eu fiz aqui bem rente, colei ela rente a primeira carreira dessa parte aqui. E ficou só uma pontinha aparecendo para fora do trabalho. E essa parte aqui, eu peguei e colei uma ponta, dividi ela assim no meio e colei uma ponta e a outra eu deixei assim aparecendo. E eu colei ela abaixo da orelha, bem abaixo da orelha, tanto que não ficou com espaço entre a orelha e o cabelo. Eu colei bem atrás mesmo, bem abaixo da orelha. E aqui, o laço, eu colei ele bem no topo do cabelo. E aquela linha que eu deixei pra fora, eu fiz esse Vzinho. Esse Vzinho eu peguei bem debaixo aqui do laço e pulei 2 pontinhos aqui desses 4 meio ponto altos que a gente fez. E colei bem costurei bem no meio deles. Fiz essa volta aqui e fiz essa volta desse outro lado pra fazer esse Vzinho. Então, ele é opcional, caso vocês não queiram fazer, não precisa, que dá certo do mesmo jeito. E aqui o olho, eu peguei bem aqui, essa parte aqui eu peguei ela bem aqui, no meio dessas 3 correntinhas. Você vê, essa reta das 3 correntes, aí aqui nessa parte não tem 3 pontos. Aí eu contei 1, 2, e aqui, no segundo, entre o segundo e o terceiro, é que eu peguei e fiz o olho. E eu deixei ele aqui, peguei ele entre esse segundo e terceiro ponto e até aqui, deixando 2 carreirinhas do final sobrando. Então, ficou no total de 1, 2 e 3 carreiras de altura para o olho. E ficou cerca de 3 pontos separando um olho e outro, que foi esses 3 pontinhas, essas 3 correntinhas que a gente fez no início. Eu vou aqui fazer meu olho, vou pular, lembrando, 1, 2, 3, e aqui, entre o segundo e o terceiro ponto, desses pontos que a gente fez aqui, para fazer a curva, já que o trabalho é oval, e vou entrar aqui, assim, e vou fazendo assim várias vezes, até o olhinho ficar bem cheio, que nem esse aqui. Eu já tô aqui na terceira volta. Quarta. E vou fazer 5 para completar aqui e terminar essa parte. Pronto, fiz aqui as 5 e deu o suficiente para fazer essa parte para mim. Caso de vocês não fique tão cheio assim, pode colocar mais umas voltas. E tá vendo? Ficou essas 3 correntinhas que a gente fez inicial dessa parte aqui bege, de separação entre um olho e outro. E ficou exatamente aqui, ó, 1, 2 e 3. 3 carreirinhas aqui. Lembrando que esse aqui é o início aqui da carreira. Então, eu contei essa carreira aqui acima, porque eu comecei a pegar a partir dela. Então, ficou aqui 2 carreiras da base, sobrando 3 carreiras de altura para o olho e 3 pontos de separação entre cada olho. E terminei aqui o bordado do rosto e as partes que precisava colar. E quando chegar aqui atrás, eu vou só fazer assim, para dar um nozinho e cortar. Eu pego aqui, dentro do olhinho, dessa forma, e faço um nó para fechar aqui. Aí, eu vou cortar essa parte e encerrar essa parte aqui do trabalho. E ficou assim. Agora, eu vou fazer a parte da colagem
da presilha com o tecido e a parte do crochê. Eu peguei esse tecido aqui, que é um tecido que eu tenho guardado, é um tecido que eu uso para fazer forro, para biquíni, mas vocês podem pegar TNT, que é um tecido bem barato e dá certo também para fazer esse trabalho. Eu peguei e cortei o molde certinho para essa parte aqui. E fiz um corte bem aqui no topo. Eu deixei cerca de 1 centímetro para fazer o corte. Ficou aqui 1 centímetro. Assim. E para fazer o trabalho, eu vou pegar, abrir ela, colocar aqui, assim, e deixar aqui para dentro. E ao fazer isso, eu vou pegar a cola e colar aqui na peça. Eu vou estar utilizando essa cola aqui, Pega-Mil. Mas vocês podem utilizar outras de artesanato se tiver também. Aqui eu vou passar por toda a extensão do trabalho. Lembrando, essa parte aqui é o verso, é a parte contrária do trabalho. Aquela parte de trás onde a gente fez os arremates e tudo. Já coloquei bastante cola. Vou pegar aqui o trabalho, lembrando que essa parte aqui tem que ficar pra dentro. Então, vocês podem fechar assim, pra facilitar a colagem e abrir depois. E vai colocar aqui, sim, e colando a peça e moldando aqui no crochê, dessa forma. E essa parte aqui que ficou pro lado de fora, que eu não passei cola, aqui, passa um pouquinho pra colar na peça. Assim. E vai pressionando assim, até colar. Pronto. E se ficar depois uma sobrinha assim, é só cortar, só aparar. Abrir aqui, pra prensar essa parte aqui do meio e ela ficar bem presa mesmo, bem colada. E quando tiver assim, um pouco mais seco, já pode cortar essas sobrinhas que ficam aparecendo assim. Então, é isso. Agora eu vou colar a cabeça da Branca de Neve aqui na presilha. Eu abri aqui pra mostrar onde vai ser, onde eu vou colar. Eu vou colar a cabeça pra esse lado aqui. Tem esse lado que é o lado da abertura e o outro lado que é a da ponta. Então, eu vou colar na ponta. Eu vou pegar aqui, fechar, sim. Aqui o trabalho já tá pronto. Eu vou pegar e vou colar ele aqui, bem aqui. E tá aqui os arremates que a gente fez, essas partes que ficaram aparecendo. Eu vou colar de uma forma que cubra todas essas partes, assim. Então, vai pegar quase um pouco mais da metade da presilha. Vai ficar só essa ponta aparecendo. Então, para fazer isso, eu vou passar cola nessa parte aqui da cabeça. Sim. Mesma cola que a gente usou para fazer a presilha. Pronto. E vou aqui, lembrando, essa parte aqui, para esse lado que a gente vai fazer a colagem. E feito isso, eu vou encaixar aqui, olha aqui por trás, para encaixar pro lado certinho. E pressionar aqui para ficar bem preso e bem colado e não soltar. Caso vocês queiram costurar essa parte, vocês podem costurar se ficar mais fácil. Eu prefiro colar, porque eu já fiz um teste com outras e até hoje não soltou. Então, deu certo pra mim essa cola. E depois de pressionar um pouco,
terminei. Ficou assim o trabalho, dessa forma. E se vocês perceberem que tá dando uma soltada aqui, vocês passam um pouquinho mais de cola para prender melhor. E foi isso. Bom, gente, a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Eu peço que vocês, se não deixaram um like, deixem um like, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo com os amigos. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. E se vocês querem que eu traga mais videoaulas como essa, de presilha, e continue fazendo uma série de presilha das princesas, é só vocês comentarem que eu trago mais outras videoaulas nesse estilo. Então, é isso e até a próxima.